Olá, turma! Hoje em nossa aula nós vamos perceber a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Só lembrando que adjunto adnominal e complemento são as funções sintáticas dos termos nas orações. Então, lembre sempre que aqui vamos fazer a análise sintática de alguns termos e vocês vão perceber a diferença entre um e outro de acordo com o contexto. Vamos então analisar o adjunto adnominal. O que é que a gente pode lembrar do adjunto adnominal? Ele está associado a qualquer função sintática e costuma ser expresso por adjetivos, como tem na frase: crianças obedientes, políticos corruptos. Note que obedientes é o adjetivo e corruptos também. Consequentemente, eles são adjuntos adnominais, porque estão próximos ao substantivo. Locuções adjetivas: anéis de ouro, livro de história. Nós temos aí de ouro e de história, sendo as locuções, funcionando então como adjunto adnominal. Artigos definidos e indefinidos: o livro, uns livros. Nós temos o e uns, então aí nós temos adjuntos adnominais. Pronomes possessivos: meu livro, meu, que é um pronome possessivo, está junto do substantivo. Pronomes demonstrativos: esses livros. Daí você tem esses como sendo esse pronome e adjunto adnominal. Pronome indefinido: algum livro, sendo então esse pronome um adjunto adnominal. Notem então, gente, que os adjuntos eles vão exercer funções morfológicas diversas, mas com certeza vocês vão perceber que o adjunto ele estará sempre próximo a um substantivo. Mas aí tem algumas situações que vocês podem ter dúvidas. Então, é preciso tomar muito cuidado e prestar bastante atenção. Os complementos nominais, eles já são diferentes porque a gente leva em consideração os substantivos. Nesse caso, vocês vão ter presente substantivos abstratos, podem ser adjetivos e também advérbios. E eles são acompanhados, consequentemente, de uma preposição. Observe então na frase como é que se encontra o complemento nominal. Espero que você tenha feito uma boa leitura do texto. Note aí que do é uma preposição, texto é um substantivo. Completa o sentido da leitura, que também é um substantivo abstrato. Perceba então, gente, que uma das dicas que é muito utilizada para complemento nominal é você notar que esse substantivo é abstrato. Consequentemente, outra dica para o adjunto adnominal e não fazer a confusão é que nos adjuntos adnominais, geralmente os substantivos serão concretos, ou seja, os que estarão próximos, desses adjuntos. Outra frase: você precisa ser fiel aos princípios do partido. Aí nós temos um adjunto adnominal, porque nessa situação você tem o fiel, que nessa situação a gente sabe que é um substantivo abstrato, mas a gente percebe aí que ele está junto desse substantivo e a gente tem que lembrar sempre que os adjuntos adnominais eles vão estar ali para associar. Já os complementos, eles vão ter essa noção de complementar de fato. Ele mora perto de uma grande área industrial. Aí já tem outra situação. Nós temos aí um adjunto adverbial, que muda totalmente o contexto que a gente está analisando. Mora perto. Perto é um adjunto adverbial de lugar. Consequentemente, o que está próximo a ele também é um adjunto adverbial. Vamos analisar então as diferenças entre o complemento e o adjunto, só notando o seguinte: o complemento nominal, ele é um adjetivo simples e composto, refere a um substantivo, a um adjetivo ou também a um advérbio, e sempre vai complementar o sentido desse nome. Lembrando que aí você vai ter ou substantivo, ou adjetivo ou advérbio na frase. Cecília tem orgulho da filha. Orgulho é um substantivo abstrato. Consequentemente, a gente pode fazer essa análise aí. Observe, da filha completa o sentido desse substantivo. Mas você não pode esquecer que também pode aparecer um adjetivo como também um advérbio. Ou seja, então não pode sempre focar em uma parte.
né, do complemento. Você tem que ver o todo. Ricardo estava consciente de tudo. Então, nós temos consciente sendo um adjetivo, de tudo seria esse complemento do consciente, no caso. O professor agiu favoravelmente aos alunos. Aos alunos é o complemento do advérbio favoravelmente. Então, é preciso ter muita atenção, porque são duas classes que se parecem, mas ao mesmo tempo você precisa anotar principalmente essas dicas. Qual seria a diferença entre um e outro? O adjunto adnominal geralmente vai atribuir uma característica a alguns seres, coisas, e vai indicar o possuidor, o agente. O que é que nós temos aqui? Temos duas frases para que a gente possa analisar e vocês compreenderem melhor a diferença entre eles. A crítica do jornal revoltou os políticos. Então, nós temos a crítica do jornal funcionando como um sujeito da frase. Outra coisa que a gente pode analisar. Sujeito, ele faz parte do sujeito. A crítica aí é do jornal. Então, você tem aí indicando o possuidor, né? O agente, nesse caso, é o jornal, é ele que está agindo. Então, o jornal foi que criticou, né, os políticos. Portanto, aí você tem, além da dica que foi dada anteriormente, para que seja adjunto adnominal, ele será geralmente um agente, né? Já o complemento vai ser o paciente. Então, você vai ter a batalha dos estudantes determinou. Você tem aí os estudantes, né, executando essa batalha. Por isso, você tem um agente. Nesse caso aí, você tem o adjunto adnominal. Sendo o complemento, ele vai passar a ser paciente. Observe, o complemento, ele é o alvo, né, para o qual se direciona o movimento. Recebe a ação expressa pelo nome a que se refere e nunca indica a posse, certo? Ele não vai indicar a posse. Ele está dizendo assim, ó, uma coisa é você falar a crítica do jornal, que ele está falando que é a posse ali, foi o jornal que fez a crítica, e aqui o jornal recebeu a crítica ao jornal causou polêmica. Aqui você tem uma situação totalmente diferente, que nesse caso aí foi o jornal que foi criticado. No caso anterior, você teve o jornal criticando. Então, observe esse detalhe. Agente, adjunto, complemento, paciente. Ele sofre a ação no complemento nominal e no adjunto é ele quem age. A batalha contra os estudantes terminou. Portanto, aí, ó, os estudantes. Quem recebeu essa batalha? Os estudantes. Por isso, aí você tem o paciente. Tem essa outra situação, porque aí vocês podem fazer a análise para não confundir, né, com relação a um e outro. Temos aí, Pedro fez referência ao aluno, né? Observe, Pedro é o sujeito, é o agente. Ele fez referência a quem? Ao aluno. O ao aluno faltoso é o paciente, foi quem recebeu essa ação de Pedro. Por isso, aí você tem um complemento nominal. Referência é um substantivo. Observe que aí é um substantivo. Sintaticamente, ele é objeto direto. Por quê? Fez o quê? Preferência a quem? Ao aluno faltoso. Aí você tem, fez o quê? A referência, que é o objeto direto do verbo fazer. Mas, quando você faz a pergunta ao substantivo referência, você está trazendo justamente o complemento desse nome. Porque aí você não tem o verbo, você não está fazendo a pergunta ao verbo fazer, e sim ao substantivo referência. Pedro referiu-se ao aluno faltoso. Olha a modificação, olha a diferença que nós temos aí. Totalmente diferente a análise sintática. Por isso que tem que ter muito cuidado. O complemento nominal, ele surge com uma preposição, e o objeto indireto também tem a preposição. A diferença é que o complemento nominal, você tem um substantivo, é ele que vai pedir o complemento. Já no objeto indireto, quem vai pedir o complemento é o verbo, então é preciso que se atente a esse detalhe, senão erra a questão. Ela agiu independentemente da vontade do pai, modificou totalmente.
você tenha independentemente como um adjunto adverbial de modo. Daí a gente sabe que quando o complemento é nominal, ele pode ser um adjetivo, um substantivo ou um advérbio. Da vontade do pai completa o sentido do advérbio, por isso é um complemento nominal. A água é útil à saúde. Observe que aí você tem útil, um adjetivo, morfologicamente, sintaticamente um predicativo do sujeito, porque ele é ligado pelo verbo de ligação, que está aí presente, ligando o sujeito água ao seu predicativo útil. E a saúde completa esse sentido do útil, porque quando você faz a pergunta, você pergunta ao útil, não pergunta ao verbo ser. Então, é preciso que vocês analisem essas situações para não confundir, né? Sabemos que o complemento nominal, ele pode ser um substantivo, adjetivo ou advérbio. O adjunto nominal, como vocês viram, ele estará presente e pode ser qualquer uma daquelas classes gramaticais ditas anteriormente. Pode ser um artigo, um pronome, um adjetivo, certo? Então, tem outras classes gramaticais. Mas aí o que é que você vai analisar? Essa dica que foi dada para vocês é muito importante. O adjunto nominal agente e complemento nominal paciente. É muito interessante e importante vocês observarem esse detalhe, porque aí vocês conseguem observar algo mais além na diferença entre eles. Aqui eu trago também algumas dicas. Complemento nominal, ele sempre é iniciado por preposição. O adjunto somente às vezes é iniciado por preposição. Então, lembrou, olhou o complemento, viu que tem preposição, você vai analisar. Ah, ele é agente ou paciente? Para que você tenha também essa relação, certo? Liga-se a substantivos abstratos, a adjetivos e a advérbios. Essa é outra dica também muito utilizada para não confundir, porque eles são parecidos, né? O adjunto nominal liga-se a substantivos que podem ser abstratos ou concretos. Então, você tem duas opções, por isso que não é bom fechar somente com essa dica, porque o adjunto nominal, ele pode surgir também um substantivo abstrato, como tem no complemento. Por isso que aí vocês vão fazendo a análise e descartando se é um ou outro. No complemento, tem sentido passivo, ou seja, recebe a ação expressa pelo nome a que se liga, né? No adjunto nominal, tem sentido ativo, isto é, ele pratica a ação expressa pelo substantivo modificado por ele. Complemento nominal, não expressa a ideia de posse. E adjunto nominal frequentemente indica posse. Daí aquela análise que nós fizemos e vocês têm que perceber essas situações e fazendo a análise e descartando. Vamos agora observar nesse trecho, né, a análise entre um e outro. Aí você tem, de forma contextualizada, a evolução do homem e do computador. Aí você pode revelar também, gente, a interpretação, né? O que é que vem acontecendo, né? No primeiro momento, aí, o computador já vem com a evolução tecnológica, né? E do homem. Perceba também que o homem, né? Devido a essa tecnologia, às vezes a pessoa se acomoda, acaba descuidando um pouco da saúde, né? Perceba que também isso interfere muitas das vezes. Veja que hoje, né, nós estamos, né, numa fase que nós temos outra tecnologia, modernidade, às vezes acaba trazendo, né, outros problemas de saúde. As expressões do homem e do computador têm função de, vamos observar, a evolução do homem. Do homem é a evolução dele, né? Aí eu posso ter um adjunto nominal ou um complemento nominal, que aqui a gente pode notar a evolução dele. Aí é um adjunto adnominal, né? Porque lembrem que é a evolução dele, está fazendo referência ao sujeito. Por isso que é adjunto e não complemento, certo?
Lembrando dessa situação para que vocês não confundam, né, em analisar. Observe também as situações quanto ao substantivo, né? O substantivo concreto e o abstrato pode aparecer no adjunto adnominal. E no complemento nominal, você tem o substantivo abstrato somente, mas é preciso ter muita atenção com essas dicas. Obrigada a todos pela atenção, até a próxima aula. Lembrando que vocês, né, a gente sempre deixa uma mensagenzinha para que vocês se confortem também. Nós temos aí, na análise que eu fiz anteriormente, gente, nós temos a força de vontade é o leme que conduz a nossa vida e nos faz navegar em busca dos nossos sonhos. Obrigada, até a próxima aula.